Beleza. Vamos começar agora o escape de termodinâmica. Eu separei ele da seguinte forma. Primeiro a gente vai ter uns conceitos iniciais, depois a gente vai ver como é que lê a tabela de uma maneira mais geral e calculadora. Não sei se vocês sabem, mas dá para fazer um programa para que ela interpole mais rapidamente. Eu vou explicar para vocês. Depois um exercício de primeira lei e um exercício de segunda lei. Então vamos lá. Primeiro de tudo, é importante a gente saber o que é um estado. Estado é como o fluido, a substância que está mexendo, quais são as propriedades dela naquela temperatura, naquela pressão. Então, para você definir um estado, esse vídeo está muito ruim. Para você definir um estado, você precisa ter a pressão ou o volume específico ou a temperatura. São variáveis que determinam exatamente onde em que tabela você está, quais são as propriedades gerais dela. Então, estão acostumados com as letras, né? Pressão, volume específico. Volume específico é uma propriedade intrínseca da substância, então toda vez vai ter, se eu tiver um volume, uma proporção entre volume e massa, vai ser constante para determinado estado. Então, volume é o volume total dividido pela massa total. Pressão, volume específico e temperatura. Esses dados, eles são bons quando você quer determinar um estado, seja ele dentro da curva de um estado só. Então, essa daqui é a curva de... essa daqui é a curva de temperatura por volume ou pressão por volume específico. Ela é uma curva bem manjada, ela é ótima para construir seus diagramas. Aqui, antes dessa curva aqui, é o estado líquido, aqui é o estado líquido e vapor, e aqui é o estado de vapor. Quando você está aqui dentro, o líquido e o vapor, a temperatura e o volume, a temperatura e a pressão são constantes. Então, você não consegue determinar o estado só com essas duas informações, quando você está aqui dentro. Então, você precisa de uma terceira variável que é muito usada, que é o x. O x ele é a proporção entre a massa que está em vapor sobre a massa total. Então, quando eu estiver aqui fora, que é líquido, aqui é vapor, só a pressão e a temperatura já são suficientes para determinar o estado. E quando eu estou aqui dentro, que é líquido e vapor, líquido mais vapor, eu preciso da terceira variável. Pode ser o x, pode ser o volume específico. Todas essas nos ajudam a determinar o estado. Então, esse é o conceito básico de estado. E agora a gente vai aprender como é que a substância se comporta quando você varia a pressão ou a temperatura. Então, tem uma regra geral que é a variação de energia na substância é igual à quantidade de calor que você põe menos o trabalho que ele realiza. Então, e o que é essa variação de energia? Essa variação de energia, ela pode ser dada pela variação de energia cinética, mais a variação de energia potencial, mais a variação de energia interna. Na maioria dos casos, você vai desprezar esses dois. Quando eu falo maioria dos casos, todos os casos de prova que eu vi antiga, você despreza os dois. E vai sobrar só a variação de energia interna. Essa variação de energia interna, ela é dada por M vezes a energia interna no estado final, menos a energia interna no estado inicial. Essas especificações, elas são características da sua substância. Então, quando você tiver... Vocês estão familiarizados com a tabela, eu suponho. Quando você tiver num estado específico, você já vai ter a sua energia interna específica. Então, esses dados aqui você consegue pela tabela. Determinando o estado, você consegue determinar os 2 e o 1. E o calor específico e o trabalho. Isso daqui a gente usa quando a gente tem a massa. Quando a gente não tem a massa, a forma simplificada dela, já considerando energia cinética e energia potencial nulas, vai ser o 2 menos o 1 é igual ao calor específico menos o trabalho específico. Esses são os conceitos fundamentais, assim, de maneira bem rápida. São os necessários na nossa primeira lei.
E, por enquanto, é isso. Acho que a gente já pode fazer uns exercícios. Então, a matéria é bem pequena, se você for olhar, mas os exercícios podem complicar a vida. Eles complicam a vida, para ser bem sincero. Então, por exemplo, aqui eu peguei esse exercício, um tanque rígido. Um tanque rígido que é... vocês preferem que eu faça o exercício ou vocês preferem que eu continue, por exemplo... Não, eu vou dar mais algumas informações antes de começar o exercício. Informações úteis. Toda vez que você tem um êmbolo, ele exerce uma força, uma pressão. Então, toda vez que você tiver um sistema, alguma transformação dentro de um êmbolo, ele vai ser uma transformação isobárica. A pressão constante. Então, seu sistema, o estado inicial e o estado final vão ter a mesma pressão. Toda vez que ele fala que você está mexendo num volume que não tem troca de calor, um volume termicamente isolado, o calor trocado nessa equação aqui é zero. E se ele falar que você está mexendo com um volume rígido, você está falando que seu volume não varia, seu trabalho é zero. Então, essas são as condições que normalmente a gente mexe nos exercícios. Além de uma condição que é bem decoreba, que é a condição de êmbolo-mola. A condição de êmbolo-mola, ela fixa um comportamento muito específico da sua substância. Então, por exemplo, a gente tem um diagrama aqui, P por V. Quando você está mexendo com molas, a variação dos seus estados vai ser de uma maneira linear. Vai ser sempre de uma maneira linear. Enquanto a mola estiver agindo, a variação de energia vai ser de maneira linear. Então, vai ser aqui dentro, ou pode ir lá para fora. Isso acontece quando a gente tem molas. Então, toda vez que você lê alguma coisa elástica, alguma coisa mola, você pensa nesse comportamento. Uma maneira da gente achar o trabalho através desse gráfico, P por V, é fazer a integral, a própria área. Então, na maioria dos casos, vão ser áreas bem simples, vai ser tipo um retângulo ou um trapézio. Então, o trabalho pode ser dado pela integral da pressão pelo volume. E agora acho que a gente tem mais conceitos bem fixos, assim, que a gente vai usar sempre. Esses conceitos a gente sempre vai usar. Então, vamos fazer o exercício. Esse exercício... Esse está seco, está molhado. Então, inicialmente, a gente tem esse esquema aqui. E agora a gente vai ler as informações. No tanque rígido A, então, quando você lê tanque rígido, já sabe que o volume que ele vai ser... O volume que varia aqui dentro é nulo. Mas tudo bem, vamos lá. Então, no estado inicial, então antes da gente abrir as válvulas, o A, ele me dá as informações. Volume igual a 0,6 metros cúbicos. Volume de A é igual a 6... Vocês têm a tabela de propriedade termodinâmica ou não? Aí com vocês? Não? Pode pegar a minha, então. Meu volume... Consegue ler os valores ou... Deixa eu ver se eu tudo... Acho que agora dá para ler até demais. Tá, então meu volume é de 0,6 metros cúbicos e a minha massa é de 3 kg d'água. De água. Então, agora, como a gente está mexendo só com uma substância, então tudo que você vai mexer agora vai ser em água.
Então, você tem que seu volume de ar é 6 metros cúbicos e sua massa é 3 quilos. Com essa informação aqui, você consegue achar o volume específico. Esse volume específico é o volume dividido pela massa, que é aproximadamente, eu não sei fazer conta de cabeça, 0,2 metro cúbico por quilo. Tá. A temperatura é de 120 graus Celsius. Ok, esse é o nosso tanque A. A gente tem a informação de temperatura e volume específico. Ótimo, a gente tem então o nosso estado. Agora, o que eu recomendo vocês fazerem é... Vai na tabela... Deixa eu ver qual é a tabela... Calma, deixa eu ver aqui. Na seção B das tabelas, as tabelas B, procura a tabela d'água, que é a B1.2. B1.2. Vai a temperatura de 120 graus Celsius. Melhor a B1.1. Ó, tá vendo? Vocês estão com a B1.1 aí e a B1.2, né? A B1.1, você consegue, a partir da temperatura, ver as informações. Então, como a gente tem uma temperatura fixa de 120 graus Celsius, é melhor do que a B1.2, que é a de pressão com relação à temperatura. Então, na B1.1, quando você olha a 120 graus Celsius, você vê que o seu Vzinho, o V do líquido e o V do vapor... eu não expliquei isso. Desculpa, eu pulei essa parte. Quando você se lembra daquela curva, nessa curva aqui, tem a parte líquida e a parte de vapor. E aqui tem líquido mais vapor. Quando você tem líquido mais vapor aqui dentro, o seu U de líquido e vapor, o seu U vai ser igual a X. X é aquela função de massa de vapor sobre a massa total, vezes o U de vapor, mais 1 menos X do seu energia interna de líquido. E a mesma coisa para todas as informações que ele dá de líquido e vapor. Então, por exemplo, isso vale para energia interna, volume específico, entalpia e entropia. Você sempre vai usar essa fórmula aqui, só vai mudar a variável. Então, V igual a X, V de V, mais 1 menos X, V de L. Eu até coloquei salvo na memória da minha calculadora, porque ela se consegue usar para todas as equações, e ela torna tudo bem mais fácil. Então, a temperatura de 120 graus Celsius, vê se o seu volume de 0,2 metros cúbicos por quilo está entre seu volume de vapor e seu volume de líquido. Por quê? Se o seu volume estiver entre o seu volume de vapor e o seu volume de líquido, então você pode ter certeza que ele está aqui dentro, em algum lugar aqui dentro. Se o seu V for menor do que o seu V de líquido, você está só no estado líquido. E se seu V é maior do que o seu V de vapor, você está no estado de vapor. Então, na tabela B1.1, a 120 graus Celsius, o seu V de líquido é 0,001 e o seu V de vapor é 0,89. Então, 0,89 é maior do que... É isso mesmo? O seu 0,89 é maior do que isso. É maior do que o 0,2 que você achou. Então, no estado A, ele está em líquido saturado. Então, ele está aqui dentro, nessa curva de saturação. Então, você vai olhar sempre as propriedades termodinâmicas aqui mesmo na tabela B1.1. Agora, o seu estado B. Então, a gente chega à conclusão que A é líquido, A é saturada, é água saturada. Agora a gente vai ver as propriedades características de B. As propriedades características de B são... o tanque B tem volume de 0,4 metros cúbicos. Então, volume de B é 0,4 metros cúbicos. E contém água
a 600 kPa, minha pressão é 600 kPa e a temperatura é 200 graus Celsius. Tá. Você tem a pressão, você tem a temperatura. Quando esses números são muito redondinhos, desconfie que você está no estado de vapor. No estado de vapor de água superaquecido. O que é o vapor de água superaquecido? É quando você está nessa região aqui. Isso daqui tem propriedades na outra parte da tabela, que é a partir da página... É que eu não sei se é a mesma tabela, mas... B1.4. B1.3, B1.4... não, é B1.3. É B1.4. A B1.3 é no meu. Então, você vai olhar sempre na tabela B1.4 agora. E vai ver que você tem as propriedades nesse caso. Então, o que você pode... tá. Tá, B1.3. Enfim, a tabela de vapor d'água superaquecido. Os tanques estão conectados no conjunto cilindro-pistão, inicialmente vazio, com as válvulas fechadas, mostrado na figura. O pistão inicia seu movimento quando a pressão interna se torna igual a 800 kPa. Então, a pressão que ele exerce é de 800 kPa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eles dois se misturarem, o êmbolo só vai subir se por acaso eles atingirem uma pressão maior do que 800 kPa. Então, esse é o 3.17. Tá. Agora, então a gente vai partir da hipótese que, eles não geram pressão suficiente para ele levantar, ou a gente assume que eles vão ter pressão maior, pressão suficiente para levar. Se eles tiverem pressão maior, então quando chegarem à pressão de 800 kPa, isso aqui se move. E se lembra, toda vez que tem um êmbolo, é isobárico. Então, no meu estado final, se eu abrir, estado 2, quando está tudo aberto, tudo em equilíbrio. Quando eu abrir, eu vou supor que ele vai levantar o êmbolo. Poderia ser que não, mas eu vou supor que sim. Então, minha suposição é essa. Então, minha P2 vai ser de 800 kPa. Só que, uma coisa, a massa que está dentro desse volume inteiro, ela se mantém constante. Então, você tem uma informação de massa de 2 também, que é MA mais MB. Alguma dúvida? Não. Tá. Então, beleza. Então, agora a gente tem mais ou menos o que eu li no enunciado. Tem mais alguma coisa no enunciado? As válvulas são abertas, a coleta sólido para a água até que atinja o estado uniforme, com a temperatura igual a 250 graus Celsius. Minha temperatura em 2 é 250 graus Celsius. Determine a pressão e o volume do estado final. E o trabalho realizado e a transferência de calor no processo. Ok. Então, a gente tem essas informações. Quando eu estou... quando eu estou nessa condição aqui, eu consigo achar o meu X. Qual é o nome do X? Título. Eu consigo achar meu título, que o meu V é igual a X vezes V de vapor, mais 1 menos X, volume específico líquido. Eu fiz as contas aqui, e meu X vai dar aproximadamente 22,3%. Tá, beleza. Agora que a gente tem o nosso X, continuando aqui, vai. Quando o meu X é 22,3%, vocês lembram que eu posso usar essa fórmula aqui para poder achar meu U? E meu U é tabelado. Então, o meu U no estado A vai ser igual ao meu X vezes o meu U de vapor, mais 1 menos X, U de líquido. Eu tenho o X, eu tenho o de vapor, eu tenho o de líquido, eu consigo achar a minha energia interna específica no A. Por que eu estou achando isso? Para depois substituir na fórmula a variação de energia interna é igual a
calor menos trabalho, certo? Então, fazendo essa conta, eu chego que meu UA é 955,83 kJ por quilograma. 5,83 kJ por quilograma. Tá. Tem em mente que a gente está procurando todas as nossas variáveis para poder aplicar a primeira lei. Então, variação de U é igual a calor menos trabalho. Ok. Agora vamos pegar as variáveis do estado B. No estado B, ele está fixo, porque a gente tem essa informação. A gente sabe que ele está no vapor superaquecido, da água superaquecido, então é só olhar na tabela. Então, você procura uma pressão de 600 kPa, que está dividido por pressão e temperatura. Então, você vai na pressão de 600 kPa e a temperatura de 200 graus Celsius. Aí você vai achar sua massa, seu volume específico e sua energia interna específica. Então, nesse caso, vai dar 0,35202. Então, o meu VA... meu VB, olhando na tabela, é 0,35, desculpa, esqueci, 0,35202 metros cúbicos por quilo. E o meu UB é igual a 2.638,91 kJ por quilograma. Beleza. Eu tenho meu VB, eu tenho meu UB e eu tenho meu volume em B. Se eu tenho meu volume específico de B e meu volume final de B, eu consigo achar a massa de B. A massa de B vai ser, então, o volume de B dividido pelo meu volume específico de B. Esse dia está esfarelando. Fazendo as contas vai dar... Eu não vou fazer muito certo, eu não vou fazer preciso porque eu estou com preguiça. Mas você consegue achar a massa de B, que tinha dado aproximadamente 0,8. Alguém tem uma calculadora aí? Eu sei se é a minha, eu acho. Bom, eu acho que melhor do que mostrar os valores finais, é melhor eu mostrar como é que se faz, eu acho. Então, você achou o MB. A gente achou esse MB a partir disso. Então, o que a gente vai fazer? Bom, vamos usar tudo isso na nossa primeira lei, que é essa daqui. ΔU igual a Q menos W. Deixa eu apagar aqui. Então, o que é o nosso ΔU? É o meu U final, minha energia final. O que é a minha energia final? É a massa do estado 2 vezes o U no estado 2. Então, é M... Nossa Senhora. M2U2 menos minha energia inicial. Que isso aqui é a variação de energia. Então, minha energia inicial é MAUA mais a energia que estava em B. E isso tudo... Cadê o apagador? Isso tudo tem que ser igual a minha variação de calor menos o meu trabalho. Tá. Tá.
Se o processo é isobárico, no gráfico de pressão por temperatura, se meu processo todo é isobárico, então a minha pressão vai estar uma reta. Então, não, a gente consegue achar o nosso trabalho a partir dessa informação. Só essa informação que eu queria dar mais. E tá, temperatura 2. Tá. Ok, então a gente tem isso e tem isso. Ele só começa a realizar trabalho, não sei se vocês concordam comigo, agora eu vou precisar um pouco de abstração. Ele só realiza trabalho quando ele movimenta o êmbolo, certo? Então, o meu trabalho, vou ter que calcular quanto é que vai ser o meu volume final, menos o meu volume inicial, vezes a massa. Como é muita conta, eu me perco às vezes. Tá. Qual é o meu volume final? Vezes a pressão. Vezes a pressão. Obrigado. Vezes a massa, vezes a pressão. Tá. Qual é o meu volume final? Meu volume final, ele vai ser alguma variável que esteja a 800 kPa e 200 graus Celsius. Então, quando você olha na tabela de vapor superaquecido, 800 kPa e 250 graus Celsius, você vai achar o seu valor de V2, que é 0,29314. Então, você vai ter a sua variação de volume, seu volume inicial é o volume de A mais o volume de B. Então, seu volume final menos, seu volume específico final, menos o seu volume de A mais seu volume de B, vezes a massa, vezes a pressão, que é 800 kPa, isso vai me dar meu trabalho. Vou deixar indicado, tá? Porque, de novo, muita conta. Os volumes específicos de água, você pode somar para descobrir o volume dos dois juntos ou não? Deixa eu ver. É que aqui eu fiz um errinho. Volume final. É melhor fazer assim, é mais fácil de pensar assim. Somar os volumes específicos. Trabalho, então, é o volume final menos volume inicial vezes a pressão. Então, meu trabalho vai ser, então, a minha massa em 2 vezes o meu volume específico em 2. Isso eu tenho, porque é a soma de MA mais MB, menos meu volume inicial, que é o volume de A mais o volume de B. Tudo isso vezes a pressão de êmbolo, que é a pressão resistiva para que ele realize o trabalho. Então, a pressão de êmbolo. Com essa equação aqui, você consegue achar o seu trabalho. Então, agora olhando para essa equação, você tem M2, que é MA mais MB, você tem o 2, você tem MA, você tem só falta o quê? E é só substituir o valor que você achar aqui nessa equação. O ruim de termo é que eles mexem com números muito pequenos e ficar fazendo isso o tempo todo vai ser muito exaustivo. Mas é assim que você consegue chegar no final dessa resposta. Então, primeiro de tudo, você olha o seu estado inicial, você vê os seus parâmetros no estado inicial, você vê quais informações você consegue tirar do seu estado inicial. O que você precisa das informações, então você precisa de U2, você precisa de UA, você precisa do volume específico, você precisa da energia interna e o seu estado final. No seu estado final você tem que ter, por exemplo, você tem o P2, você tem o T2, mas você teria que saber que a massa 2 é igual a massa de A mais a massa de B por conservação de massa. Esse conceito de conservação de massa ele vai ser mais importante quando a gente ficar pensando em volume de controle. Que o próximo exercício eu acho que é de volume de controle. É um exercício bem fácil, mas foi o único que eu achei. Esse exercício, então, a gente tem 3 correntes de ar a 200 kPa. Então, a gente tem
está entrando num sistema 3 correntes de ar e está saindo do meu sistema uma corrente final. O que é o volume de controle? Toda vez, agora que a gente mexeu com o sistema, a massa que estava contida no meu sistema era constante, certo? Tá tudo bem, gente? A massa que estava contida no meu sistema era constante. Então, não entrava nenhuma massa com mais energia no meu sistema. Quando a gente pensa em volume de controle, está entrando uma massa nova no meu sistema. Esse é o meu volume de controle. E essa massa, ela transporta uma energia. E ela não pode ser desprezada. Então, a minha variação de energia vai ser igual à energia que entra. E como é que é essa energia que entra? É a somatória de todos os canais que entram, da vazão de massa, de todas as massas que entram, vezes a entalpia. O que é entalpia? A entalpia é outro dado tabelado e ele informa para você quanto de energia que a massa que está entrando pode te fornecer. Ela vai fornecer ao sistema. Menos a somatória da massa de saída, menos a entalpia de saída. Então se está entrando massa com energia, também está saindo massa com energia. Então a gente precisa colocar esse termo. Mais o calor, a variação de calor no tempo, porque a gente está pensando agora sempre em coisas variando no tempo, porque a massa está entrando, então ela está massa sobre segundos. Então você precisa sempre dividir por segundos. Vezes o trabalho do volume de controle. O que é esse trabalho de volume de controle? Bom, eles estão conectados no mesmo duto, está tudo misturado num duto. O duto, ele não vai expandir, ele tem suas fronteiras fixas. Então, quando a gente pensa nesse caso, que o seu duto, seu volume de controle é fixo, seu trabalho de volume de controle é nulo, na maioria dos casos. E toda vez que a gente fala de ar, a gente pensa obrigatoriamente em gás perfeito. O que o gás perfeito diz? A nossa grande equação PV igual a M RT. Esse R está na primeira tabela, está na tabela A, na parte A das suas tabelas. Dependendo do que você for usar, tem um R específico. Não é para usar essa fórmula sem ser para gás ideal. Porque tem muita gente que usa, por exemplo, não consegue achar uma solução e mete para coisas tipo água. Meu amigo já me tirou uma dúvida, vapor d'água posso usar? Não, não pode. Vapor d'água está tabelado, você não pode usar. Então, gás perfeito, por exemplo, nitrogênio. Nitrogênio, abaixo das temperaturas, você não consegue considerar ele gás perfeito. Então, o que você faz? Regra geral da vida. Se ele te deu um gás, você não sabe se ele é gás perfeito ou não. Você olha as suas tabelas. Se você não tiver na sua tabela, pode meter o gás perfeito nele. Então, PV igual a MRT. MRT. Tá. Só que agora, como a gente está mexendo com uma variação de volume, uma variação de massa, então é volume vezes massa. Mas o que é esse volume? Esse volume não é o volume do duto em si. Vocês concordam que está entrando uma massa, certo? Quando essa massa entra, essa aqui é a frente da massa chegando. Ela está entrando por uma área com uma velocidade. Então, o meu volume ponto é a mesma coisa que a velocidade com que o meu negócio entra vezes a área da minha seção transversal. Isso não é para esse exercício, mas isso na prova passada, ano passado, quem fez a termodinâmica viu que na primeira questão você tinha que usar essa manipulação para poder achar a massa. Então, tenha isso em mente. Quando você for usar PV igual a MRT, você pode usar essa igualdade aqui, para substituir seu volume específico que varia, seu volume variante, que é o volume de impacto mesmo, o volume que entra. Tá, só um adendo. Ok, o gás ideal, o gás perfeito, nas tabelas A, tem todas as informações sobre eles. Ele vai te dar o R para cada temperatura, o H para cada temperatura, o R para cada temperatura não, porque é constante, mas o H para cada temperatura. No meu é a tabela
A71. Se vocês abrirem a tabela A71, ele dá a energia interna, dá a entalpia interna e dá a entropia interna do sistema para todas essas faixas de temperaturas. Vocês viram até que parte a entropia? Para sistema ou para volume de controle, vocês sabem? Tá. Você acha que deu? Eu acho que deu. Tá, ok. Então, primeiro, pensando só na primeira lei, mas só para me organizar no tempo. Que horas são falando nisso? Tá, já cheguei na metade, tá tudo bem. Então, minha variação de energia pode ser dada por isso. Então, essa é a minha primeira lei para volume de controle, que tem uma massa entrando. Então, ó, espero sistema de energia cinética e determinação volumétrica. Tá. Qual é esse exercício? 4.148. Então, pelo meu bucal 1, pelo meu bucal A, para o meu bucal a gente tem que a massa que entra, a corrente 1, ele chamou de 1, 2, 3, tá, vou chamar da mesma nomenclatura que ele, não tinha visto isso, 1, 2, 3. Então, a meu bucal 1, a massa que entra é 1 kg por segundo, então M1 ponto é 1 kg por segundo, e a temperatura é de 400 Kelvin. Como eu disse, o ar está sempre tabelado, então todas as informações que você precisa dele está aqui dentro. No meu estado 2, a massa de 2 é 3 kg por segundo e a temperatura 2, 290 Kelvin. Esse dia está esfarelando. Melhor. A massa que entra é 2 kg por segundo e a temperatura 3 é 700 Kelvin. Dispersa sistema de energia cinética e determina a vazão volumétrica de corrente de saída. Tá. Vamos lá. Se misturam sem que haja... Uma coisa que eu tinha pulado se misturam sem que haja transferência de calor. Então, primeiro a gente já eliminou esse trabalho de volume constante. Ele é zero porque o meu duto ele não vai expandir. O meu duto é constante. Então, o meu trabalho do volume controle é zero. E, por não haver calor, o meu calor também é zero. Certo? Agora, como a gente está mexendo com regime permanente, ele vai falar que é regime permanente porque ele não precisa falar de fato. Se ele falar essas coisas são constantes, você assume que é regime permanente. O que é o regime permanente? O regime permanente ocorre quando não tem uma variação de energia cinética, não tem variação de energia potencial e nem variação de energia interna. Ou se tem, a somatória delas é nula. Então, meu ΔE é zero. Toda vez que estiver trabalhando em RPS, ΔE é zero, desprezando a energia cinética e potencial. Então, no final, nossa equação, que era esse monstro, virou a somatória das massas de entrada vezes suas próprias entalpias, menos a massa que entra vezes a entalpia de saída. Então, a saída, vocês concordam comigo que toda massa que entra tem que sair, senão ele não está em regime permanente. Então, MS é igual a M1 mais M2 mais M3. Uma coisa que eu recomendo para a termodinâmica é, quando você começa o seu exercício, você escreve embaixo do enunciado, hipótese. Eles adoram isso. Então você vai falar assim, eu estou assumindo que por estar em RPS, minha variação de energia no tempo é nula, que por não ter calor, Q é zero, como o meu volume de controle não expande, não diminui, ele também é zero,
Você vai escrever tudo. Parece idiota, mas eles gostam. E dá para chorar ponto na revisão se você tiver isso. Então, e essa daqui, como está em regime permanente, tem uma conservação de massas que saem e conservação de massas que entram. Então, vocês também podem pôr isso. Por isso que eu lembrei de falar isso. Aí é só fazer as contas. Você tem a variação M1, você tem H1, porque você tem a temperatura, e para o ar é tabelado e constante. Então é só substituir nas fórmulas. Tá. Vou falar agora um outro conceito que pode ajudar se ele der essa informação. A informação é CP e CV. Calor específico a pressão constante e calor específico a volume constante. Bom, se ele falar para você que CP0 e CV0 são constantes durante toda a sua transformação, você pode falar que toda vez, por exemplo, está vendo aqui que tem um MH? Você pode falar que o seu H2 menos H1 é igual a CP vezes CP vezes a temperatura 2 menos a temperatura de 1. E sua variação de energia interna é igual ao calor específico a volume constante vezes a temperatura 2 menos a temperatura 1. Só use essa substituição se ele falar que isso daqui é constante. Só pode usar isso quando ele falar isso. Ok. Porque aí você não precisa... Se você tiver isso, se isso daqui é constante, você não precisa olhar na tabela essa informação. Aí você só faria T2 menos T1 para massa 1 e isso facilita muito a vida. Eu vou disponibilizar o formulário do ano passado, que está bem completo. E se vocês quiserem, obviamente. Tem esse e a resolução dos exercícios depois eu vou postar também. Tem algumas que estão erradas, mas ignora, só ignorar. Tá. Então a gente terminou esse exercício porque a gente tem... O que seria então a somatória das massas centradas? Então é 0 é igual a M1H1 mais M2H2 mais M3H3 menos a massa de saída, que é a somatória das massas, vezes o H de saída. Aí você vai achar um H de saída. Bom, se você tem um H de saída, como é o ar e como é tabelado, você consegue achar a temperatura de saída. É só você interpolar os valores. Tá. O quê? O ar, ele tem todas as tabelas, o ar, ele só tem as variações da sua energia interna, o seu volume específico, tudo fixo. Então, ele já está tabelado. Na tabela A71, se você olhar na tabela A71, ele vai dar propriedades talvez seja outra tabela, porque o meu livro é outro. Propriedades termodinâmicas do ar, que são em função da temperatura. Então é só substituir e você acha o seu H de saída. Olhando o seu H de saída, você vê onde ele está mais ou menos e calcula o T de saída interpolando os valores. Tá. Tá. Conjunto cilindro-pistão. Então,
O agente de pistão contém amônia, então o líquido que você vai a substância que você vai estar trabalhando é amônia, a 20 graus Celsius e título igual a 25%. Então, no seu estado inicial, seu título é 0,25 e sua temperatura é menos 20 graus Celsius. Bom, amônia, se ele me deu, eu tenho que ter tabelado. Então, ele tem a tabela própria, que se eu não me engano, no meu é a B... Se alguém me ajudar, acho que vai ser bom. Tá. B21? Então, quando o seu X, quando ele te dá o X, ele é sempre saturado. Porque quer dizer, o que esse X quer dizer? Quer dizer que está tendo vapor e líquido. Então, quando tem vapor e líquido, saturado. Quando tem só vapor, superaquecido. Então, se ele te dá X, você já está obrigatoriamente aqui insaturado. Tá, então a temperatura de menos 20 graus Celsius, eu tenho de novo o volume específico, a energia interna e a entalpia. Bom, eu preciso saber da entalpia? Não, porque não entra nenhuma massa. A massa vai ser constante lá. Então, a gente está trabalhando com caso de sistema. Então, a menos 20 graus Celsius, eu tenho tabelado para saturado, eu consigo achar meu valor de U e meu valor de V. Por quê? Porque o meu U é o meu U de vapor vezes X mais 1 menos X vezes U de líquido. E o meu volume específico é V de vapor vezes X mais 1 menos X volume específico de líquido. Então eu já consigo essas informações daqui. E ela é aquecida até 20 graus Celsius. Tá. Ele me dá a massa? Ele me dá a massa, não tinha visto. Então, se a massa é constante, para todos os meus estados, a massa é 0,5 kg. Tá. Se eu tenho a minha massa e eu tenho o meu volume específico, eu consigo achar meu volume específico, o volume de líquido é tabelado, o volume de vapor é tabelado, X ele me deu, então eu consigo achar meu volume específico. Então, se eu consigo achar meu volume específico, eu consigo achar o meu volume inicial. Meu volume inicial é o quê, então? É o meu V1 vezes o meu... Calma. Vezes a massa. Vai. Então, meu volume final 1, meu volume inicial 1 vai ser o volume específico vezes a massa. Como esse exercício ele deu, eu consigo ter os valores mais rápido. Tá. Então, substituindo todos os valores com os que tem na tabela, meu volume 1 vai ser 0,15696. Meu V1 vai ser 0,15696 metros cúbicos por quilograma, e o meu energia interna específica vai ser 391,44 kJ por quilograma. Tá. Ok, então essas informações aqui são do estado 1. Estado 2, que é o estado final. A amônia é aquecida até 20 graus Celsius, então no estado 2. T2 igual a 20 graus Celsius. Nesse estado, o volume ocupado pela amônia é 1,41 vezes maior do que seu estado final, do seu volume inicial. Então, V2 é 1,41 volume em 1.
Meu volume em 1... Ele não está me dando, mas... Mas, ó, vamos pensar uma coisa. Se minha massa é constante, meu V2 eu posso decompor em M, V2 é igual a 1,41 M, V1. Corta a massa. Eu tenho V1, eu consigo achar meu V2. Ok. Achando meu V2, qual é o meu valor de V2? 0,2213 metros cúbicos por quilo. Eu tenho duas informações sobre 2 agora. Eu tenho o volume específico e minha temperatura final. Então eu consigo determinar o estado. Então agora eu vou na tabela de amônia saturada. Qual é a tabela de amônia saturada mesmo? B2, né? Vou a 20 graus Celsius. Qual é a temperatura de 20 graus Celsius? Qual é o meu volume de líquido e qual é o meu volume de vapor? Meu volume específico de líquido é 0,001, aproximadamente, vai. 0,002. A aproximação só serve para quando você vai comparar com o seu V2, tá? Não aproxima em nada. Todos esses valores é o valor que está na tabela. E o meu volume de vapor é 0,14922. Agora eu vou comparar. O meu V2, ele está entre VL e V de vapor? Não, ele é maior. Se meu volume específico é maior, então no meu estado 2, eu estou no estado de amônia superaquecida. Porque V2 é maior do que meu V de vapor. Eu estou no estado de amônia superaquecida. Então eu não vou mais olhar a tabela B21. Eu vou olhar a partir da minha tabela B22. Então na tabela B22, vamos ver o que eu preciso fazer agora. B22, ok, ponto. A 20 graus Celsius, eu tenho as informações as informações variam conforme a pressão. Então, como é que eu vou determinar a pressão final? Bom, tá. Não, pera. Tá, eu tenho o meu V2, eu tenho minha temperatura 2. Então, o que acontece? Eu vou na minha temperatura e vou ver a linha dos 20 graus Celsius. Na linha dos 20 graus Celsius, eu vou ver qual é o meu V, eu vou ver onde meu V2 está. Meu V2 tem que estar entre dois valores de pressão, certo? Então, na linha de 20 graus Celsius, eu vou ver e eu vou achar que... Qual é o valor dele? 0,2213. Então, ele está entre a 50 kPa e 100 kPa. O meu valor exato, eu vou ter que fazer a interpolação para poder achar. Qual? 6,10. Então, é aproximadamente 600 kPa. Então, eu olhei minha tabela a 20 graus Celsius, porque essa informação eu sei, tentei achar o meu volume específico e eu interpolei entre os valores. E eu acho que meu P2 é aproximadamente 600 kPa. Ok. Bom, vocês se lembram o que eu falei sobre mola? Como é que é o comportamento da minha transformação entre os estados quando eu tenho uma mola? No início, no meu estado 1, eu estou aqui dentro, eu estou no estado de saturado, então eu estou dentro desse domo aqui. Então, meu estado 1 vai estar por aqui. No estado 2, eu estou fora. Ele varia linearmente, porque é uma mola, até o meu estado 2.
Por causa da mola. Isso, toda vez que tiver mola ou elástico, vocês usam isso. E para que serve isso? Bom, você tem a pressão 1. Você tem a pressão 2. Você tem V2. Você tem V1. A área desse paralelogramo, desse trapézio, é o trabalho. Porque o trabalho é a integral de P em dV, que é igual a área de trapézio, P2 mais P1, P2 mais P1 vezes a altura, sobre 2, vezes a massa. Com essas informações eu consigo achar meu trabalho. Certo? Tudo bem? Rego? Tá. Agora, para a primeira lei da termodinâmica, eu sei que a variação de energia interna é igual a calor menos trabalho. Considerando desprezíveis a energia cinética, a variação de energia cinética e a variação de energia potencial, então fica a variação de energia interna, o 2 menos o 1 vezes a massa, é igual ao calor menos o trabalho. O trabalho eu achei aqui, o meu U2, da mesma forma que eu achei meu V2, eu consigo achar meu U2. Da mesma forma que eu achei o P2, eu consigo achar meu U2, é só olhar na tabela. E então eu consigo, a partir daí, achar meu calor. Ok? Posso passar para o próximo exercício? Tá, acho que o próximo exercício já tem um pouco de entropia, que é a segunda lei. É a segunda lei. Só que se você quiser ver aqui o cronograma, eu acho que não tem segunda lei. Deixa eu ver. Segunda lei termodinâmica, entropia. Não, é só a segunda lei para sistemas. Beleza. Tudo bem que está dizendo errado a data, né? Então, se... Não, mas tá certo. O número de aulas foi esse aqui. Tá? Então beleza. Eles só mudaram uma data. Tá. Então, antes de fazer esse exercício, eu vou apresentar o conceito de entropia. Então, a primeira lei da termodinâmica é essa aqui, basicamente. Caso seja para volume de controle, mais ME, HE, menos somatória de MS, HS. Caso seja volume de controle. Essa é a primeira lei, certo? Segunda lei. A segunda lei ela diz que a variação da entropia é igual à integral do calor na temperatura menos a entropia gerada. É feio. Vocês vão ver que vocês quase nunca vão usar essa definição tipo formalmente. E tem um par de fórmulas que são bem úteis assim quando você está mexendo com entropia. Quando você está mexendo com gás ideal, deixa eu ver aqui. Tá. Tá bom. Então essa daqui é para sistema, certo? Porque não tem nada variando no tempo, não tem massa entrando. E caso eu tenha massa entrando? Bom, é a somatória das massas que saem, vezes a entropia de saída, mais a somatória das massas que entram, vezes a entropia que entra, é igual a variação de calor sobre temperatura, mais a entropia gerada que varia no tempo. Para que serve a entropia? Bom, a entropia ela nos diz que toda vez que a gente realiza um processo, a gente perde energia, de alguma forma. Então, a entropia gerada
você nunca vai ganhar energia. Então, o que acontece? A entropia gerada é sempre maior ou igual a zero. Sempre. Se você fizer as contas e der menor que zero, o sistema que está fazendo é impossível. A transformação que você está fazendo é impossível. Então, isso serve para isso e isso. Tá, ok. Se o meu processo for reversível, o que quer dizer que o meu processo é reversível? Quer dizer que eu não perdi nenhuma energia por meio de atrito, som, não perdi, não tive essa variação de energia, essa variação de entropia. Então, o meu S gerado é igual a zero, se ele for reversível. Se ele for irreversível, S gerado maior que zero, impossível, S gerado menor que zero. São essas três casas quando a gente olha a entropia. Ok. A gente já tem o suficiente para fazer esse exercício? Nossa, eu não falei ainda de politropia. Tá. E existe uma classe de transformações transformações termodinâmicas, não sei se esse termo é correto, que são os politrópicos. O que é o politrópico? Todo estado tem sua pressão e seu volume. Mas existe uma transformação em que meu PV1, P1V1 elevado a N é igual ao meu P2V2 elevado a N, que é igual a PN, VN elevado a N. N é um péssimo termo. J, vai. Esses são os processos politrópicos. Basicamente, é isso que você tem que saber. Se o meu N for zero, vai dar P1, V1. Não, P1 é igual a P2. P1 vezes 1 é igual a P2 vezes 1. Isso aqui é um processo isobárico. Se o meu N tender a infinito, ou tender a... Acho que eu não anotei isso. Ah, tá. Se ele tender a infinito, o meu volume vai ser constante. Então, o N pode ser três classes. Então, 0, ele vai ser isobárico. Ele pode ser 1. P1, V1 é igual a P2, V2. Nesse caso, ele é isotérmico. Ele pode ser K, em que K é um número diferente das outras opções. É um processo politrópico. Ou ele pode ser infinito, que no caso ele é um isocórico, que é volume constante. Então, isso aqui é a politropia, no geral. Tem várias equações, então, que a gente pode... Se eu não me engano, no ano passado teve uma de politropia. Então, é um conceito que eles usam bastante também. E eu tinha esquecido de falar, olha só. Tá, vamos para o exercício. Alguma dúvida? Não? Beleza. O nitrogênio é comprimido de forma reversível. Então tá. Então, primeiro, nitrogênio reversível. Então, meu S gerado é nulo. De 100 kPa e 20 graus Celsius até 500 kPa. Então, informações de 1. Esse já está falhando de novo.
100 kPa e 20 graus Celsius. Até 500 kPa. P2 igual a 500 kPa. Tá. Eu sei que é um politrópico de PV elevado a N igual a constante. Ok. O nitrogênio, ele tem uma tabela própria dele. Se eu não me engano, ela é a última. Ela é a última das Bs. É a última das Bs. Você vê se você consegue alguma informação a partir das tabelas. Minha temperatura é 20 graus Celsius. Até que temperatura vão? Vamos ver. Ok. Então, a gente sabe que não está saturado, porque saturado vai até 126 Kelvin, que é o ponto crítico dele, inclusive. Mas ele pode chegar até altas temperaturas. Minha pressão é 100 kPa. Então, eu venho aqui em 100 kPa e vejo a temperatura não vai dizer nada. Por que eu estou olhando a temperatura? A 100 kPa dá aproximadamente quantos Kelvin? 393. ,15 Kelvin. Aí você vai olhar a tabela, vai interpolar os valores e você vai ter seu valor de V e seu valor de U. Então o nitrogênio, que é a pior, a gente pensa, puta, é um gás, vou usar PV igual a NRT. Não. Você vai ver se tem a tabela dele, se tiver, você vai olhar os valores, ver se tem na tabela os valores respectivos e você vai usar os valores tabelados. Tá. Calcule o trabalho necessário e o calor transferido por quilograma de nitrogênio e mostre o processo nos diagramas. Ok. Vamos lá. Eu estou aqui ainda. Tá, vamos ver. O volume inicial, eu não tenho volume inicial. Eu tenho V1, porque se eu achei o meu estado, se eu conseguir definir meu estado, eu tenho o meu V1. Se eu tenho o meu V1, mesma coisa. P1, V1 elevado a N é igual a P1 vezes V1 vezes a massa elevado a N, que é igual a P2 V2 massa elevado a N. Massa é constante, esse termo some. Eu consigo achar meu V1, meu V2. Que eu tenho meu V1, que eu interpolei os valores da tabela. Então eu vou ter meu V2. Eu tenho meu V2, eu tenho meu P2, eu consigo achar todos os outros termos, todas as outras variações que a gente vai usar. A gente usaria. Trabalho necessário, calor transferido. Tá. No diagrama, vai ser um bom diagrama para se fazer? Vai. Tem uma equação de trabalho para processo politrópico. É bom estar no seu formulário, mas o trabalho entre os estados é igual a P2, V2, menos P1, V1, sobre 1 menos N, para o caso N diferente de 1. Ou P1, V1, Ln de P2 sobre P1, no caso de N igual a 1. Isso tem que estar no seu formulário.
Eu vou disponibilizar o meu está bem completo, eu já falei isso, mas só fixando. Então, eu consigo achar minha variação de trabalho. Ele me deu uma informação de massa? Não. Se ele não me deu uma informação de massa, concordam comigo que eu jamais vou conseguir calcular o trabalho, porque o volume 2 é uma coisa que depende da minha massa. Então, ele não pode pedir meu trabalho. Aí ele deve ter pedido trabalho específico. Trabalho necessário, calor transferido por quilograma de nitrogênio. Por quilograma de nitrogênio é o específico. Então, é a mesma coisa, só que dividido pela massa. Então, o que vai acontecer? Se meu trabalho P2 menos P1, V1 menos N, se eu dividir tudo pela massa, eu vou ter meu calor específico, que é o Wzinho minúsculo, é igual a P2 menos dividido pela massa, vai ser P2 vezes o volume específico de 2, menos P1, volume específico de 1 menos N. Consigo achar meu valor específico, meu calor do trabalho específico. Ok. Então, usando a primeira lei, essa aqui no final nem foi de entropia, foi só para falar que é reversível. Ok, eu achei que tinha entropia esse, mas não tinha. Então, vamos lá. Qual é a minha primeira lei? Minha primeira lei é a variação de energia é igual ao trabalho... Variação de energia é igual ao calor menos o trabalho. Supondo que seja só ΔU, então, variação de energia cinética é igual à variação de energia potencial, que é 0, é igual a Q menos meu trabalho. Dividindo tudo pela massa, eu vou ter que o 2 menos o 1 é igual a Q menos o trabalho. Eu tenho meu trabalho, eu tenho o 2, eu tenho o 1, porque está tabelado no meu estado, então eu consigo achar meu Q. Tá, num gráfico P por V, um processo, então, deixa eu fazer assim, é mais fácil. Aqui é meu estado 1, aqui é meu estado final. Se ele fizer isso, quer dizer que o meu N é um processo isobárico, minha pressão é constante, meu N é 0. O que acontece, como é que funcionam esses gráficos? Conforme o N vai aumentando, ele vai fazendo umas curvas assim, até o meu N infinito. Meu N infinito ele vai para baixo, porque é isocórico. Então, o seu gráfico vai ser uma coisa assim, para N igual a 3. Certo? Ok. Bom, eu achei que eu ia pegar alguma coisa interessante de entropia aqui, mas eu não achei, então só uma coisa mais. Que horas são? Alguém tem horas? Meio-dia 25. Meio-dia 25? Tá. Últimas informações. Se eu tiver uma variação de entropia por massa de Q, integral de dQ sobre T, se minha temperatura para a qual eu estou perdendo for constante, eu posso falar que S2 menos S1 é igual ao calor vezes a temperatura. É só isso que eu ia colocar a mais. Então, a integral de P por V me dá meu trabalho específico. E minha integral de T por S me dá o meu calor, por causa dessa fórmula aqui. 2 menos T1. Então, esses são os conceitos. É basicamente isso. Aqui tinha um gerado, mas como é reversível é 0, então eu nem botei. E é isso. Alguma dúvida? Eu vou disponibilizar esse slide, eu vou tirar foto das resoluções e postar junto também. Se
Se vocês quiserem mais exercícios, eu não sei se vocês vão querer mais exercícios, mas se vocês quiserem, eu posso tirar foto do livro e da resolução que eu fiz. As provas antigas podem me perguntar qualquer coisa a partir do final de semana, porque eu ainda tenho prova hoje, então, por favor, nada hoje. Vou pôr meu número aqui, qualquer coisa. Só uma dúvida. Você falou que quando a entropia, quando é reversível, a entropia é zero. Sim. Se eu descubro que a entropia é zero, eu posso concluir que é reversível também, né? Sim. Sim, se a entropia gerada for zero. Beleza. Tá. Aqui, qualquer dúvida, eu vou tentar responder, né? Porque às vezes vai que eu não consiga. Eu achei... Cuidado com as provas que estão no Drive, que tem umas que são de uma matéria que é termodinâmica, mas é bem difícil. É bem mais difícil. Então, é isso. De boa. Oi? Quê? Eu vou no... Você está no grupo do terceiro ano? Você está no grupo do terceiro ano? Tá, então eu vou... Do quarto ano, desculpa. Desculpa, confundi. Vou te perguntar um bagulho. Ah, desculpa. Tá tudo cheio de X, minha mão. Senão eu não vou pegar o celular. Aquele gráfico